Assim como existem anjos que abrem o caminho, tem aqueles que cortam os caminhos, fecham os caminhos. Diz essa história, gente, que o rei mandou chamar um profeta para que abençoasse o seu povo e amaldiçoasse o povo inimigo. E prometeu uma grande recompensa. Então ele saiu, gente, apressadamente com a sua mula, em busca dessa grande recompensa, sem pedir instruções a Deus. No caminho, um anjo do Senhor se postou para barrar a sua passagem. Só a mula viu o anjo, com a espada desembainhada, um grande anjo barrando a passagem, e se desviou para um pasto. Mas o profeta, que é o importante profeta daquelas redondezas, não viu o anjo. A mula era mais sensível que ele estava meio que como que cego, né? E ao que tudo indica, a mula era superior a ele. Pois bem, o anjo por mais 2 vezes aparece, porque o Balaão vai lá, pega ela do pasto, coloca ela no caminho de novo. E mais 2 vezes o anjo do Senhor aparece na frente da mula, e a mula se assusta e imprensa a perna do Balaão. E depois ela se põe de joelhos. A mula se põe de joelhos, não empaca, não quer caminhar para frente. Cada vez que isso acontecia, ela era brutalmente açoitada pelo profeta. Então, o Senhor abriu a boca para que a mula falasse com o profeta. E a mula fala, pobre. Ela fala, mas o que eu te fiz? Já pela 3ª vez você está me batendo. E Balaão estava tão nervoso que nem se espantou vendo a mula falar. Ele só entrou no diálogo com a mula, começou a conversar com a mula e faz acusações para ela, né? Que você é teimosa, que você não quer ir, que você pode ir mais rápido. E começou a brigar com a mula. Então, o Senhor abriu os olhos do profeta Balaão. E ele viu o anjo parado no caminho, com a espada desembainhada na mão. Um anjo que barra o caminho não deve ser uma visão muito gostosa de se ver, né? E o anjo, ele disse para o Balaão, por 3 vezes você espancou a mula. Por que você fez isso? Fui eu que falei para ela parar e fui eu que estou barrando a sua passagem, pois o caminho me parece perigoso. Isso está no livro de Números, gente, se vocês quiserem ver, Números 22, 32. Essa história ela tem um sentido, né? Às vezes a nossa mula, hoje nós temos uma mula, você sabe o que é? Hoje a nossa mula é o nosso corpo. Às vezes o teu corpo, a tua saúde está te barrando a passagem. Barrando a passagem. Você tenta fazer tal coisa, adoece. Tenta fazer outra coisa, uma dor aqui, né? Então você está vendo que você está colocando o teu próprio corpo, que é a tua mula. A mula está vendo o anjo, né? Mas às vezes a gente está com a cabeça tão fixa num caminho, num objetivo, numa coisa que a gente não vê o anjo passar. A razão, gente, na nossa cabeça, a razão acha que deve a todo custo continuar no caminho, no objetivo. Pensa que deve produzir mais, organizar mais, planejar mais. Mas o corpo reclama, faz greve. Muitos, então, ficam com raiva e espancam seu próprio corpo, em vez de perguntar-lhe por que está trazendo dificuldades ou fazendo dificuldades, né? A linguagem do corpo não pode ser ignorada. E quanto mais a gente espanca o corpo, mais ele há de se rebelar. Então muitos ficam com raiva porque não conseguem executar os seus planos, né? E você está numa situação assim? Você está numa situação assim? Você já conhece alguém que está tentando fazer algo e não está dando certo? Você pode compartilhar esse vídeo com essa pessoa, tá? Pois pode ser que um anjo esteja barrando o caminho e quer proteger, né, essa pessoa de um acidente, de um desastre lá na frente. No final do vídeo, gente, eu vou orar com você para que a sua visão se abra e para que você possa saber que os anjos estão conosco e o que ele quer te dizer. Manda esse vídeo para os grupos de amigos, para os grupos que você tá? Porque
Sempre tem alguma pessoa cegada, né, gente, pelos objetivos que se impôs, né? Talvez seja a hora de nos interrogarmos o que barra o nosso caminho, né? Que passagem parece barrada na sua vida? Me fala. Onde estão os obstáculos que você está tentando tirar do seu caminho? Às vezes, gente, esse anjo usa até as nossas crianças. O anjo de Balaão usou uma mula, né? Mas existe uma coisa muito grave que acontece com as nossas crianças, tá? Às vezes as nossas crianças veem o anjo de Balaão e ele se manifesta através de revoltas, de recusas de determinadas situações, né? Os pais acham que é teimosia do filho, ou que ele quer apenas impor sua vontade. Claro, pode ser isso também, né? Mas às vezes o filho sabe perfeitamente o que ele não quer, o que ele quer e o que não quer. Ele sente instintivamente um anjo fechando aquele caminho. Sente que ou este ou aquele caminho não é um caminho bom. Os pais deveriam refletir por que o filho não quer fazer tal coisa. Talvez, gente, o anjo esteja falando com você através de seu filho. Quando o filho se recusa a ir na casa de um tio, de repente a criança sente que o tio ou a tia não lhe faz bem, que essas pessoas adultas ultrapassam os seus limites. E a criança, gente, que depois, anos depois, a gente descobre que esse tio, esses parentes abusaram dessas crianças. Se elas estão se recusando a voltar na casa de alguém, os pais não estão vendo o anjo que a criança está vendo. Teria sido melhor ter escutado o anjo que estava barrando o caminho, em vez de se fixarem doentiamente em suas próprias necessidades e desejos. Quando uma criança, gente, empaca, sempre é conveniente ver e ouvir com muito cuidado o que é que ela está pedindo. Ela está pedindo passagem. Talvez seja um anjo. As crianças estão com os anjos, gente, muito mais facilmente do que a gente imagina. Às vezes a criança se fascina com um cachorrinho, com um cavalo, com um gato. Às vezes a criança não conta as coisas para o adulto, mas ela conta para o animalzinho. Ela conta as experiências chatas que ela teve na escola, suas preocupações. Eu quero muito que esse vídeo aqui seja escutado por adultos. Isso também funciona, olha, para aula de inglês, aula de dança, natação. Às vezes a gente deixa lá, o professor, o instrutor é muito educado com os pais, mas com as crianças não. Protejam as crianças de vocês. Nós perdemos a pureza para ver e ouvir os anjos, mas as crianças continuam nesse modo de sensibilidade, de pureza do coração. Os animais também, tá, gente? Fiquem bem atentos, porque os animais e as crianças pequenas estão mais ligados nos anjos do que nós. Esse anjo que barra passagem, quando a gente se envereda em caminhos errados, ele se mostra, gente. E a história de hoje somos nós, tá? Nós, o adulto, ele cresceu. Ele é grande, ele é importante, ele tá com pressa, ele tem um monte de coisa para fazer. Grandes, tá? Só que, como seria se a gente se deixasse instruir pela nossa mula? E o que significa a mula? A mula é o nosso corpo, que está dizendo, está barrando a nossa passagem. Se o profeta somos nós, a mula é a criança, a mula é o pet, entende? Isso aqui, gente, ó, não estou chamando criança de mula, não, e nem o seu pet de mula, só estou dizendo que tem um significado de que é aquele que percebe mais do que você, tá? Esse profeta de hoje, ele não consegue seguir adiante no seu caminho. Não tem jeito dele seguir, né? Tem que primeiro abrir os olhos e reconhecer o anjo que lhe fecha a passagem. E hoje eu quero te perguntar, qual é a passagem na sua vida que parece fechada? A história hoje nos ensina que nós não devemos fixar naquilo que a gente se colocou na cabeça. O que você colocou na cabeça? Você é cabeça dura? Aliás, qual assunto, qual área da sua vida você vem sendo cabeça dura? Você vem sendo cabeça dura? É na sua saúde? É no seu trabalho? É com sua esposa, com seu esposo, com seu namorado? Tem alguma coisa que
Tem algum lugar onde você vem sendo cabeça dura, você está recebendo mensagens, mensagem em cima de mensagem, e você não está parando para refletir. Nós precisamos abrir os olhos para que os anjos que nos barram o caminho e nos impedem de ir adiante possa falar com a gente. Muitas vezes o caminho é íngreme, perigoso, pode ter muitos perigos e nós não percebemos. Mas vamos rezar? Vamos rezar juntas? Senhor, o que está acontecendo com os meus caminhos? Porque tudo parece tão difícil, meu Deus. Não é isso que eu devo fazer? Não é por aqui que eu devo seguir? E aí no seu coração, você vai meditando e se perguntando, onde foi que eu errei? Para quem? Para quem eu impedi o caminho? Para quem eu não pedi o perdão? Às vezes o nosso caminho fica fechado porque as pessoas ficaram magoadas conosco quando nós estivemos com elas. Às vezes os nossos caminhos estão fechados, gente, porque os chefes das empresas que a gente trabalhou, a gente foi lá, ganhou a vida e nunca agradeceu. Nós ganhamos a vida lá, nosso ganha-pão, mas nós nunca dissemos obrigada. Me mostra, Senhor, onde eu errei. E se eu errei, eu peço perdão. Abre os meus olhos, meu Deus. Abre os meus olhos, abre os meus ouvidos para eu ver e ouvir esse anjo que está me barrando os caminhos. E a partir de agora, eu vou pedir para você se recolher por um tempo e observar. Pode ser que a resposta desse anjo chegue através da palavra de alguém, que vem até você, se recolher num sentido de não usar muito o celular, deixa o celular de lado, deixa as redes sociais, fica sem televisão, escuta os pássaros, escuta o silêncio. Recolha-se dentro de você por uns dias e seja muito gentil com você. Se cuide, faça seu chá, tome seu remédio, não espanque mais seu corpo. Principalmente se a sua questão for de saúde, se cuida muito. Continue rezando, porque o anjo que está barrando os caminhos é porque ele quer te mostrar um caminho muito melhor, muito mais fácil, mais abençoado. Senhor, me mostra um caminho mais fácil, mais abençoado. Me abre esse caminho, Senhor. Me mostra onde eu estou errando. Às vezes a gente sai sem pedir as instruções, de Deus. Quantas vezes você está saindo sem pedir as instruções de Deus? A história de hoje, esse profeta ele saiu sem pedir a instrução de Deus, achando que era ele que fazia. Mas o grande trabalho da nossa vida é feita por Deus. Eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo o link do anjo que abre o caminho, porque esse foi o vídeo para a gente pensar no anjo que barra o caminho, mas tem um anjo que abre o caminho, tá? Então, abre aqui a descrição desse vídeo, tá? E lá ficou, inclusive, duas partes. Aí você pode rezar comigo para entender, como que aquele anjo lá abre o caminho, tá bom? Um abraço para você. Compartilhe esse vídeo com quem você sente que está com os caminhos fechados e que precisa abrir. Deus é grande. E se Ele está te barrando os caminhos, se Ele está dificultando os seus caminhos, é porque você não ouviu a instrução que Ele quer te dar, que o anjo quer te dar. Que o Senhor te abençoe e que você possa ouvir esse anjo que está aí. Pede para o seu anjo. Os anjos, eles ficam do nosso lado o tempo todo, gente. A gente só precisa comandar os anjos. Pede para o seu anjo. Anjo querido, me mostra por que você está barrando meus caminhos. E aí você vai tocar no link aqui embaixo e vai assistir o vídeo que eu falo do anjo que abre os caminhos. Um abraço para você e até logo.